E vou tentar, como sempre, nos conhece, fazer um antagonismo para ouvir de alguém que já demonstrou que conhece muito sobre isso, quais seriam as soluções. A questão é a seguinte: eu construí um cenário que é o seguinte: o capitalismo de Estado tem sido discutido por novos anos. A obra Reinventando o Capitalismo de Estado, o Leviatã dos Negócios, o Brasil e outros países, de Aldo Mussac, de Harvard, e Sérgio Lazzarini, do INSPER, critica negativamente, já uma obra de 2014, o que ele chama de novo capitalismo de Estado, apontando nessa obra como uma das 10 maiores ameaças ao capitalismo de mercado. E eles exemplificavam já na introdução desse livro que a aquisição de empresas americanas pela JBS com recursos do BNDES, que se tornou um acionista minoritário, ninguém diz isso, mas não foram juros entregues por capital, o BNDES entregou dinheiro, mas se tornou acionista dessas empresas. Esses autores apresentam uma posição crítica negativa ao Estado que atua como investidor privado, seja nesse tipo de empréstimo, seja criando IPOs como investidor majoritário, que também é um modelo que a China tem usado bastante. Já Mariana Mazzucato, em uma outra obra, com uma perspectiva completamente diferente, o Estado empreendedor, desmascarando o mito do setor público versus setor privado, realça o papel determinante que o Estado pode desempenhar e vem desempenhando no desenvolvimento econômico, notadamente quando envolve inovação e maiores riscos, exemplificando, por exemplo, que o iPhone da Apple, eu lembrei que só parece que menciona isso, tem parte de sua tecnologia originada de investimento do Estado nas universidades americanas. A internet surgiu nas universidades americanas, a tela sensível ao toque surgiu nas universidades americanas, o GPS surgiu nas universidades americanas e o próprio aplicativo Siri também. Então, aí vou tentar responder as perguntas. Um renovado capitalismo de Estado seria um dos caminhos para que nós encontrássemos outras alternativas desse modelo que estava fracassado? Quais seriam os objetivos e as condições para o capitalismo de Estado fomentar o desenvolvimento econômico, social, ambientalmente sustentável? Que também nesse livro da Mariana ela menciona muito isso, que os investimentos de alto risco em meio ambiente, o capitalismo de mercado ele é averso ao alto risco. Quase sempre os investimentos são feitos pelo Estado. Qual seria o papel da atividade pública e o novo capitalismo de Estado? E, por último, um ponto não explorado adequadamente, em minha visão, é como esse novo capitalismo de mercado, de Estado, criticado por Mussac e Lazzarini, ao tornar o Estado acionista majoritário ou minoritário de empresas rentáveis, oferece uma alternativa de financiamento do poder público pelos dividendos, distinta e menos onerosa à produção do que os tributos. Quando o Estado passa a ser acionista e recebe dividendos, parte do financiamento dele vai vir disso, do próprio capitalismo, e não do tributo que envolve apenas a tributação da produção. Eu queria ouvir do palestrante se tem algumas pessoas que quiser. Esse é um debate-chave, portanto eu lhe agradeço muito. Tá ligado? Esse é o centro nevrálgico do debate, portanto eu saúdo a sua questão. E basicamente é o seguinte: você tem alguns caminhos para tentar responder isso. Definitivamente não recomendo, que é convicção ideológica. Então, convicção ideológica é uma coisa que atrapalha um pouco o ganho do outro, né? A construção do consenso. Porque se eu simplesmente, o sectarismo ideológico, eu me considero moralmente superior a qualquer outro que, sendo defensor de uma ideia liberal, não merece tratar comigo, a não ser no palavrão, no deboche, etc., eu não encaminho uma equação, vamos dizer, dialética para essa contradição que não é trivial. Esse não é o caminho que eu recomendo. O outro caminho é a ciência, a literatura. E aí já começa a ficar melhor, né? Mas a mais interessante, eu considero, é a observação empírica. Então repare bem, quais são os modelos exitosos de civilização no planeta Terra? E, se nós os elegemos, há uma premissa, sob este ponto de vista, que explica um traço comum entre todos eles. Aí eu afirmo categoricamente: jamais houve experiência de desenvolvimento na história da humanidade, em nenhum território do planeta, nem na geografia contemporânea,
que você não encontre uma institucionalidade a mais variada. Evidentemente, eu não estou propondo transplante de instituição, isso não existe, não é possível. Mas os marcos de economia política são poucos. Dado que, vamos dizer, o experimento norte-coreano existe ali como um capitalismo de Estado total, né, e não parece ser modelo, e dado que não há uma única experiência liberal. Isso é que é o mais chocante. Não há uma única experiência liberal. Eu faço isso, eu vim da academia dos Estados Unidos, eu passei 1 ano e meio em Harvard, convidado por eles como visiting scholar, e assim, só compreende a pujança norte-americana quem tem capacidade de radiografar uma institucionalidade absolutamente única, como a chinesa, não é transplantável, em que via compra governamental, a pretexto de defesa ou corrida aeroespacial, 100% do protagonismo americano é feito por essa relação Estado forte, empreendedor convergente e universidade ativa imediatamente para responder aos desafios técnicos científicos, em 100% dos casos. A Europa, então, nem se fala. Né? E agora o que é que aconteceu? Na medida em que eles têm excedentes gigantescos, especialmente do ponto de vista financeiro, e excedentes industriais crescentes, eles introduziram no imagético mundial a proscrição do receituário que os fez. Então, todos os países foram de desenvolvimento parceiro entre Estados, a Rússia de um jeito, China de um jeito, mas a China contemporânea é absolutamente extraordinária. E o Deng Xiaoping, tentando responder essa pergunta, fez-lo de forma muito mais sábia do que a minha capacidade. Ele disse: não me importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. E aí o que é que define o papel do Estado e o que é que define o papel da iniciativa privada? O projeto. Porque projeto supõe plano. E qual é a organização que se guia para o futuro sem plano? E aí nós vamos entender então que o Estado Nacional Brasileiro vai se guiar ao futuro e na sua relação com o mundo sem plano. O que é que nós queremos ser? Basicamente, se nós deixarmos na divisão internacional do trabalho, está marcado para o Brasil por americanos e chineses, só para ter logo clareza, né, algumas pessoas que padecem da doença infantil do comunismo, que é o esquerdismo, né, fazer apologia da China. Se deixar, a China e a América querem para o Brasil um lugar de reserva de valor, ou seja, um roçado para plantar comida e uma estrutura para tirar coisas minerais, petróleo, minério de ferro barato, etc, etc. Isso é que a divisão internacional do trabalho acerta para o Brasil. E nenhum país do mundo aceita isso, como nós estamos aceitando. Por quê? Porque você gera um passivo externo líquido e infinanciável. Não é por patriotada. Na medida em que o capital estrangeiro vem comprar o Brasil, ele não vem fazer investimento por caridade, ele vem para se remunerar. E aí você vende isso, vende aquilo, vende hidrelétrica, vende não sei o quê. Aí, a pretexto da imoralidade das empreiteiras, você traz agora empreiteiras estrangeiras, nós vamos ter passivo externo líquido em serviços. De onde é que vai vir o dólar para pagar isso? De minério de ferro, petróleo in natura, soja, milho. Não fecha, a conta não fecha. Portanto, nós estamos sós, né? Estamos sós no mundo, e precisamos praticar, né, uma coisa que basicamente se defina no projeto. E aí, por exemplo, aqueles 4 complexos industriais que eu mencionei, como é que funcionaria na minha cabeça? Petróleo e gás. Tem que ser a Petrobras. Só que a Petrobras já é uma empresa de capital majoritariamente privado. Nós temos a maioria das ações ordinárias com direito a voto, a União Federal tem, mas o capital, a maioria da capital da Petrobras, o Fernando Henrique já privatizou. E aí é o seguinte, o mercado vai fazer refinaria no Brasil? Onde tem excedente de refino, nos Estados Unidos, etc, etc, vão fazer o quê? Vão fazer refino no Brasil, tendo excedente lá? A questão básica é essa. E nós vamos pagar diesel em dólar? Temos expertise tecnológica, temos tudo e tal. Não me interessa, mas aqui, se alguém quiser privado fazer, zero problema. Só que o privado que tem capital e tecnologia para fazer é estrangeiro. E sendo estrangeiro, vem gerar um passivo externo a ser remunerado em dólar, que pesa nas nossas contas e desvaloriza a nossa moeda. E introduz inflação, introduz juro alto, introduz a tragédia dos anos 80 até aqui, que é exatamente o que está acontecendo. Portanto, aqui a questão do capital nacional
crítica. E aí qual é o problema do capital nacional? É que lá, como hoje, o Brasil tem uma baixíssima formação bruta de capital. Traduzindo em miúdos, é o seguinte: o que é que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome? Então, só para vocês terem uma ideia, a China, entre o que ela produz 100, ela guarda 45 para investir no ano que vem. A Europa, já com toda a infraestrutura pronta, com ganhos de produtividade difíceis de serem incrementados, guarda 30, 35. O Brasil estava no melhor momento do governo Lula com 17%, agora está em 14%. Só que a dívida está levando 11% do PIB de julho. Então não tem capital privado no Brasil. E aí faz o quê? Não vamos ter o refino? Em nome de quem, pelo amor de Deus? Qual é o problema da gente emitir 50 bilhões de dólares ou de reais? 50 bilhões de reais, a Dilma fez renúncia fiscal, meu professor. Esse é que é o capitalismo salafrário. Esse é que eu não apoio. Esse é o estatismo estúpido. Né? A Dilma fez, enfim, para enfrentar a crise, de boa fé, não duvido, mas de forma absolutamente estúpida, fez renúncia fiscal de 84 bilhões no último ano. 84 bilhões faz 4 refinarias. 4. E autonomiza o Brasil em refino. Portanto, o dinheiro está aí. O problema é alocacional e é o conflito distributivo, e que minorias ativas levam tudo. Porque não tem plano. Mas vamos lá. Complexo industrial do agronegócio. Tu acha que eu vou fazer um estatal? Não vou mesmo. Vou chamar o doutorzinho da agricultura e vou dizer: está aqui crédito, está aqui vantagens alocacionais, o governo da Bahia está dando terreno, saneamento, acesso ao porto, vou fazer renúncia fiscal por 30 anos, por 20, e não sei o que tal, vocês vão autonomizar o Brasil em refino, em defensivo. E aí vou fazer, enfim, engenharia reversa, vou pagar pesquisa, vou diabo, enfim, fazer um pacote, né, de estímulos para que o negócio seja privado, porque não tem nada do Estado brasileiro não ser fertilizante, que é uma coisa enriquecedora para a Petrobras. Mas o resto não. Aí o complexo industrial da saúde. O complexo industrial da saúde tem que ser privado. Só que aqui a ferramenta é a compra governamental. E eu quero fundar uma nova burguesia brasileira. Como? Pegar a juventude. Pegar a juventude que está na universidade, pensando em emprego, meu irmãozinho, muda essa cabeça, você vai ser empreendedor. E o empreendedorismo é o seguinte: aqui está uma incubadora de empresas que vai lhe ensinar acesso a mercado, vai lhe dar capacitação gerencial, vai lhe ajudar e fazer contabilidade, fazer a formalização da sua empresa, vai lhe acompanhar aí durante 6 meses, um ano, e o seu capital vai ser o governo comprando. Que é muito mais barato. Eu faço isso lá em Feira de Santana, faço em Juazeiro da Bahia. Por quê? Porque é a distribuição para o SUS. O que é que eu tenho sentido é importar da China remédio, importar da Índia remédio. E aí o complexo industrial da defesa. O complexo industrial da defesa é o outro. Aqui é muito mais sensível e sofisticado. Nós estamos falando de tecnologia de satélite. Tu acha que alguém no Brasil, empresário, vai fazer? Tu acha que alguém dos americanos fez? Nunca. Nunca. Você pode até terceirizar para a indústria, encomendas, parques, etc, etc. Mas tem que ter uma Embraer, que é privada hoje. Mas a Embraer acabou, por encomenda da Força Aérea Brasileira, de desenvolver um transporte de tropas que é muito mais sofisticadamente qualificado do que o Hércules 630, que é o campeão dessas coisas nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Embraer foi estimulada, pressionada pela Força Aérea a fazer, que pagou a conta. E é assim que faz, não importa a cor do gato, não importa que ele caça o rato.